Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em mágica? Porque parece que sim, pessoal. Da forma que nós cobramos os treinadores da seleção brasileira, parece que realmente a gente acredita em mágica. Nós trocamos os técnicos da seleção brasileira como trocamos de roupa, esperando que o próximo resolva o atual problema da seleção brasileira. A gente espera que esse técnico que entre, independente de quem quer que seja, chegue lá, aperte um botão e resolva o problema da seleção brasileira e a seleção brasileira volte a apresentar aquele futebol que apresentava na década de 70, de 94, de 98 e de 2002. Mas hoje eu vou mandar a real que dói no coração do torcedor. O problema da seleção brasileira não é o piloto, mas sim o motor. A realidade é que não adianta ter o melhor técnico do mundo se as peças que estão em campo, os jogadores que estão em campo, que é eles que vão jogar, que é eles que vão mostrar alguma coisa, não ajudam tanto. O que eu quero dizer com isso? A realidade é que a nossa safra de jogadores atualmente não amarram a chuteira de nenhum jogador da seleção de 70, de 94 e de 2002. Mas a gente espera que treinador sozinho resolva o problema da seleção brasileira. Vamos conversar sobre isso hoje? Imagina Zagallo e Filipão. Antigamente, o esquema tático, a formação de jogo poderia até dar errado, mas eles tinham peças importantes, jogadores importantes e principalmente com talentos que poderia resolver o jogo a qualquer momento. Imagina só, se Ronaldo Fenômeno não estivesse bem, o Ronaldinho Gaúcho poderia definir um jogo. Se o Ronaldinho Gaúcho também não estivesse bem, um Rivaldo da vida, um Roberto Carlos, um Cafu poderia resolver o jogo. Ou seja, vocês conseguem entender que na safra anterior, safra passadas, independente do técnico da seleção, não era só o esquema tático que era importante. O esquema tático poderia até não funcionar, mas a seleção brasileira tinha pessoas no elenco que poderiam definir um jogo com a bola parada, com o seu talento individual. A pergunta que eu faço hoje para vocês, atualmente na seleção brasileira, quem é o especialista em bater falta? Que pode resolver um jogo com a bola parada? Não temos, essa é a realidade. O que eu quero dizer com isso? Que o treinador de antigamente, das Copas passadas, poderia até não ser um bom treinador aos olhos do torcedor. Mas eles administravam gênios, pessoas com talento, jogadores com habilidades. E o que eu quero dizer aqui com isso, eu não quero dizer que a atual seleção não tem habilidade. Às vezes se salva até um ou outro jogador. Esse vídeo aqui não é para falar mal, não é para difamar de certo jogador, jogador A, jogador B. A realidade que eu estou trazendo aqui para vocês é para vocês entenderem isso. Entenderem que o atual problema da seleção não é treinador. Já passou Mano Menezes, passou Diniz, passou Tite. E a seleção não demonstra o papel, aquela seleção que estávamos acostumados a ver em Copas passadas. Hoje, atualmente, a seleção brasileira está com um dos melhores treinadores do mundo. Um dos maiores campeões como treinador. E atualmente ainda não estamos vendo a seleção brasileira desempenhar o papel, um entrosamento, um jogo bonito, como estávamos acostumados a ver em Copa passada. Atualmente, ainda as mídias, programas de futebol, ainda não estão cobrando o Ancelotti, como cobraram o Diniz, o Mano Menezes, o Tite. Eles ainda estão tendo uma paciência, mas essa paciência há de acabar. Mas esse vídeo aqui é justamente para refletirmos sobre isso. E é isso que a gente precisa entender. O problema da seleção brasileira realmente será que é treinador? Poderíamos, vamos supor, vamos fazer uma hipótese aqui. Supondo que a seleção brasileira hoje tivesse Guardiola. Vocês realmente acreditam que com as peças que Guardiola teria em campo, jogadores atuais da seleção brasileira realmente voltariam a apresentar aquele futebol que o torcedor está acostumado das Copas de 70, de 94,
A especial seleção de 2002 do Penta, realmente vocês acreditam nisso? Comenta aqui. Hoje, o treinador da seleção brasileira vê jogadores que são ótimos na Europa jogando em seus times, decidindo jogos. Mas quando chega na seleção brasileira, esses mesmos jogadores ficam perdidos. É o caso do Vini Júnior, todo mundo sabe disso. O jogador que ele é, o jogador que ele se apresenta nas partidas do Real Madrid, definindo Champions. Mas como é que um treinador da seleção brasileira vai resolver um problema de meio campo se os jogadores que ele tem atualmente não acertam um passe na vertical? A gente exige que o treinador da seleção brasileira faça um jantar de 5 estrelas. Mas quando ele abre a geladeira, só tem um básico. Não temos mais o ingrediente secreto que os treinadores passados tinham, que poderiam definir um jogo, que poderiam fazer uma jogada individual e levar perigo ao adversário. Não temos mais isso. E tem um ponto que quase aqui ninguém fala. A nossa safra atual de jogadores brasileiros é quadrada. Jogadores esse que sai do Brasil muito cedo, aos 17 anos, e vai para a Europa e vira um robô tático. Ele aprende a marcar, ele aprende a ganhar espaço, mas perde o nosso essencial, o drible, a ousadia. O Dorival, o Ancelotti, são treinadores retranqueiros. São retranqueiros? Os jogadores atuais perderam a confiança de avançar e quebrar a linha. O treinador, ele vira refém de uma geração que joga com freio puxado. A gente cobra ajuste, mas as peças não entregam a qualidade e o jogo bonito que a gente tanto estava acostumado. A gente vive a ilusão que o técnico vai resolver a casa. Mas futebol é quando um jogador ou mais jogadores assumem a responsabilidade para si e jogam a partida como se fosse a última. Esses jogadores, quando eram crianças, sonhavam em jogar em grandes clubes da Europa, Real Madrid, Barcelona, City. Sonhavam em vestir a camisa da seleção brasileira. Esses mesmos jogadores hoje têm oportunidade, mas quando chegam na seleção, parece que não jogam mais pelo amor. Esses jogadores, como eu falei, foram moldados tão novos na Europa a seguir um sistema tático de puxar o freio, de marcação, de ganhar espaço. Foi perdendo a criatividade, como eu citei, foi perdendo o drible. Mas esses mesmos jogadores têm que chegar na seleção brasileira e voltar a sentir, a demonstrar o futebol bonito que estávamos acostumados a ver. Que aquelas crianças que eles foram um dia, que muitas vezes jogavam descalço na rua, com os amigos, que fazia aquele futebol arte, precisa voltar, principalmente na seleção brasileira. É isso que nós torcedores queremos ver na seleção. E enquanto a gente continuar achando que o problema da seleção é o cara de terno que está na beira do campo ministrando aquelas peças que já não são mais como antigamente vai resolver o problema da seleção, vamos continuar fazendo feio na Copa do Mundo, vamos continuar batendo cabeça. Agora comenta aqui que eu quero saber. Vocês acham que realmente o problema da seleção é esquema tático? É treinador? Ou a safra de jogadores hoje que não tem mais sangue no olho? Já não tem mais talento como antigamente? Comenta aqui que eu quero saber. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.